Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vixe Maria, o povo de Deus, boa noite. Boa noite. Amém, que alegria poder receber vocês aqui nesta segunda-feira, nosso retorno do estudo bíblico, e o povo me recebe com boa noite fraco. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha através das nossas redes sociais, através do nosso Instagram. Seja muito bem-vindo a mais esta noite de estudo bíblico, tá bom? Que Deus abençoe a sua perseverança, a você que está aqui conosco nesta capela, a você que nos acompanha também. Muito obrigado, tá? Porque você está aqui conosco. E eu quero convidar você a ficar de pé, onde quer que você esteja, para nós darmos início assim a este nosso estudo bíblico. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, clamando a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que enche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E com essa certeza de que o Espírito Santo move em nós, com essa certeza de que o Espírito Santo é a força, é a novidade do coração de Deus para nós todos os dias, nós vamos clamar o Espírito Santo sobre nós, cantando esta canção e pedindo que pela ação do Espírito Santo, tudo que for proclamado, tudo que for dito neste estudo bíblico, na nossa reunião de oração de logo mais também, gere em nós salvação, gere em nós um coração cada vez mais frutífero da graça de Deus. Que o teu coração, pela ação do Espírito, a partir de agora seja fecundo, para que cada vez mais você possa dar um pouco mais de Deus para os outros irmãos e irmãs da tua casa, do teu trabalho. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Erga as tuas mãos e diga: move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E com esta certeza de que o Espírito Santo move em nosso meio, com a certeza de que o Espírito Santo impulsiona o nosso coração a cada dia mais fecundo, nós queremos pedir assim a Deus que também desça sobre o coração do irmão Juarez, e nós já queremos chamá-lo aqui, ele que conduz todo esse estudo bíblico para nós neste tempo. Queremos pedir que a ação do Espírito Santo seja fecunda cada vez mais em seu coração, e que pela graça e ação do Espírito, tudo que ele falar seja também fecundo em nossos corações. Por isso rezemos juntos uma Ave Maria, para que pela intercessão da Virgem de Pentecostes, o novo de Deus aconteça em nós cada vez mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Você que está aqui na capela, você que nos acompanha pelo Instagram do Grupo de Oração Sarça Ardente, sejamos bem-vindos. Retornamos depois de uma pausa ao nosso estudo bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos, tá bom? Você que está aqui, você que está em casa, abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos para a gente dar continuidade ao nosso estudo, tá certo? As duas primeiras segundas-feiras do nosso estudo, o irmão trouxe aqui para vocês uma avaliação que eu fiz no meu trabalho, na minha conclusão de curso de teologia lá na Faculdade Católica de Fortaleza. Eu fiz uma análise de Pedro, de São Pedro Apóstolo, até o Papa Francisco, principalmente perpassando pelos três últimos papados, né? São João Paulo II, Bento XVI e Francisco. E naquelas duas segundas-feiras, não sei se vocês lembram, eu fui fazendo essa análise dessa continuidade da sucessão apostólica, né? O livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro que traz uma narrativa da ação de Deus, da manifestação de Deus através da igreja. Através da igreja. Eu não sei se vocês já assistiram a uma ordenação presbiteral, né, ou a uma ordenação episcopal, e o bispo que está ordenando, ou o diácono que vai se tornar padre, ou o padre que vai se tornar bispo, ele reza assim: nós e o Espírito Santo, para dizer que o apóstolo, ele participa diretamente do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Acho que vocês lembram que quando o irmão falava que quando Jesus começou a sua caminhada junto lá com os discípulos, né? Eram 72 discípulos. Destes discípulos, ele separou 12 para que estivessem mais junto dele. Ele elevou esses 12 discípulos ao ministério do apostolado, né? Então eles começaram, aí o próprio Senhor Jesus, ele começa a inaugurar a hierarquia dentro da igreja. Depois São Paulo, principalmente na carta aos Coríntios, ele vai falar tanto da hierarquia dentro da igreja, a hierarquia ministerial. Ele fala que a uns o Senhor fez apóstolos, então os apóstolos eles estão no topo da hierarquia. A outros o Senhor fez profetas, discípulos, e assim ele vai elencando toda a hierarquia que precisa estar em harmonia, né? Entendamos a hierarquia da igreja não como algo... Eu vou pedir licença a vocês, vou tirar minha máscara, tá bom? Tá só eu aqui sem máscara, então dá certo. A gente está começando a respirar aliviado, né? Porque a gente já está começando a ser vacinado, apesar de tudo, estamos começando a ser vacinado. Até o irmão tomou uma dose da vacina, graças a Deus. Graças a Deus. Lá na Bahia foi o meu presente de férias lá. Já tomei as duas doses também. Hã? Já tomei as 2 doses. Olha só que coisa boa. A derradeira foi dia 27. Pronto, né? Então, só dando continuidade, essa hierarquia que o próprio Senhor inaugura, não é uma hierarquia no sentido aqui de imposição, é uma hierarquia partilhada. O Papa, ele preside os seus iguais, os bispos, na caridade. Não é aqui no estilo de, como se fosse uma, me foge agora a palavra, ditatorial. Como se os bispos, os padres fossem ditadores. É eles que mandam, imperadores, e pronto, e acabou, e não tem conversa. Não é assim, né? A igreja ela foi se percebendo, a igreja ela foi atuando na pastoral e vendo cada vez mais a importância de todo esse corpo místico da igreja. E isso a gente pode ver no livro dos Atos dos Apóstolos.
Irmão, o que quer dizer esse corpo místico? Do que é que o Senhor está falando? Vou dar um exemplo. Digamos não, a teologia pastoral, a teologia eclesial, bíblica, né? Ela vai comparar a igreja com o corpo. Aqui, um corpo humano. Cabeça, tem os membros, troncos e etc, né? Quem é que governa todo o nosso corpo? A cabeça, né? Cristo, ele é a cabeça da igreja. Nós somos todo esse complemento de membros superiores, inferiores e tronco. Ele é a cabeça. Jesus, ele é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Nós damos esse complemento, nós participamos da cruz de Cristo. Nós participamos do sofrimento de Cristo. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele vai dizer assim: nós estamos aqui para complementar, para completar os sofrimentos de Cristo, como se ele já não tivesse. Se a gente fizer uma leitura fora de contexto, por isso, gente, meus irmãos, a leitura bíblica, ela não pode ser feita fora de contexto. É por isso que, e quando a gente não sabe disso, perdão aqui o engasgo, quando a gente não sabe disso, a gente cai em muita conversa, principalmente protestante, neopentecostalista, conversa fiada, né? E a gente acaba dizendo. Quantas vezes pessoas já chegaram assim para mim: Juarez, ou irmão Juarez, olha, fulano de tal, lá evangélico, me mostrou aqui na Bíblia, está aqui na Bíblia, ó. Não construam imagens de ídolos e tal. Digo, ok, que mais ele diz? Não, ele fala esse versículo. Vamos pegar o contexto? Vamos pegar toda a parte da qual Deus está falando disso? De que imagens ele está falando? De que tipo de imagens? E este mesmo Deus que proíbe a construção de imagens é o mesmo Deus que ordena, por exemplo, que seja feita uma imagem de uma serpente e seja colocada. Ele manda Moisés fazer isso, né? E se coloca em cima de uma haste ou de um poste, para que todos aqueles que tivessem sido picados por serpentes, porque tinha havido uma praga de serpentes, e muita gente tinha sido picada de serpente, né? Fossem curados. É o mesmo Deus que mais à frente ordena que se faça imagens de anjos com as asas apontadas para o céu, indicando que Deus é o Senhor. É o mesmo sentido da torre. A torre em uma igreja, para que serve? É só beleza arquitetônica? Não, para indicar que Deus é o Senhor de todas as coisas, lá em cima e cá embaixo, e em todo o universo. Então a gente precisa conhecer todo o contexto. É como, por exemplo, né? Às vezes, infelizmente, nós não vemos as conversas e pegamos conversas pela metade, e é dessas conversas pela metade que a gente pega, às vezes sai espalhando, que começa a acontecer as fofocas, que começam a acontecer as contendas dentro de casa, né? Na comunidade eclesial. Então, com as Sagradas Escrituras é do mesmo modo, tá certo? Então, só fazendo uma revisão do que a gente viu nos nossos 2 primeiros encontros, né? Nós vamos agora partir para o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos propriamente dito. Atos dos Apóstolos. Um irmão religioso, né? Ele está iniciando a filosofia lá em Fortaleza, e ele me fez um questionamento. Ele disse assim: irmão, será que deveria ser mesmo o título desse livro, Livro dos Atos dos Apóstolos? Não deveria ser Atos de Paulo? E ele é um cara muito inteligente. É um menino muito inteligente. Não lembro se do tempo que Gabriel andava lá, se ele já estava lá em casa. Eu acho que sim, o irmão Eduardo. Você lembra dele? Pois é. O irmão é meio atrapalhado também às vezes. Então, aí ele disse assim: não podia ser Atos de Paulo, não? E com todos os argumentos lá e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei: por que você acha que teria que ser Atos de Paulo?
Não, porque se a gente ler o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver a atuação de Paulo. A atuação de Paulo é muito forte, é muito grande. Sim, é verdade. Mas aí você dando esse título somente a Paulo, você não vai sucumbir à ação dos outros apóstolos, não? Por acaso foi só Paulo quem anunciou o Evangelho? É lógico que em toda a caminhada há pessoas que se destacam, até pela sua doação e etc. Aí eu me recordo da última catequese do Papa Bento XVI, quando ele já estava se despedindo, né, do trono de Pedro. Ele dizia: renuncio com muita consciência, né? E ele pedia para que o povo, para que o mundo rezasse pelo futuro sucessor de Pedro, e que o povo lembrasse que não é o Papa que governa a igreja sozinho. O Papa precisa de auxiliares. Por isso que tem a Cúria Romana, né? Por isso que tem a Cúria. E eu indagava o irmão e a gente conversava bastante. Tenho até saudade das conversas com ele, que ele é um cara muito inteligente. E ele: não, mas Paulo, disse, ok. Eu disse: primeira coisa, se a gente quiser tomar esse título dos apóstolos e dar somente a Paulo pelo seu protagonismo, nós vamos estar ferindo uma coisa, que a igreja não dispensa, a igreja não perdoa. E aqui eu estou falando da hierarquia. A igreja não perdoa a falta de comunhão. Não perdoa falta de comunhão, de forma nenhuma. O padre Caetano, fundador do Instituto Religioso Nova Jerusalém, ele disse: sempre que um irmão ou uma irmã do Instituto der um passo além daquilo que a igreja oficial deu, por favor, o irmão ou a irmã tenha a humildade de dar um passo atrás. Em que sentido? Como nós estudamos a Bíblia, nós da Nova Jerusalém, nós temos a possibilidade, né, de, auxiliado por outros estudiosos e por tantas ciências, de descobrir determinadas coisas que talvez a igreja, aqui a igreja hierárquica, os bispos, os padres ainda não perceberam. Os bispos e os padres, eles são auxiliados pelos teólogos. Por isso que tem as assessorias. Por isso que tem as assessorias em cada arquidiocese, em cada diocese. Por isso que aqui os irmãos e as irmãs, principalmente as irmãs da Nova Jerusalém, assessoram o arcebispo Dom José Antônio. Porque já pensou se o bispo tivesse que dar conta de tudo sozinho? Não ia ter condição. Por isso que o irmão Juarez, até o ano passado, assessorava na arquidiocese de Fortaleza. E outros irmãos fazem o mesmo lá em Belo Horizonte, em Mossoró e etc. Né? Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos caminhar junto com a igreja. Então, eu fazia esse questionamento a ele, eu dizia: olha, não esqueça que Paulo, para se tornar Paulo apóstolo, ele precisou ir até Pedro. Ele passou uma semana com Pedro. Vai nos ensinar o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele passou uma semana com Pedro. Paulo e Barnabé subiram até Jerusalém e foram ter com Pedro e ficaram lá durante uma semana, porque eles precisavam conversar, porque precisava haver comunhão. Precisava haver comunhão. Nós aqui não podemos estar falando diferente do que o arcebispo de Teresina está dizendo. Não podemos. Por que é que os bispos, uma vez por ano, eles se encontram? Comunhão. Comunhão. Nós não podemos estar discordantes, porque o Espírito de Deus é o Espírito de unidade. Unidade aqui não quer dizer uniformidade, não. Não quer dizer agora todos têm que pensar igual o Gabriel. Todos têm que pensar agora igual a Dona Conceição. Todos têm que pensar agora igualzinho a Dona Isabel. Não, não é disso que eu estou falando. Isto aí é uniformidade. Colocar numa forma. Todo mundo tem que ser assim. Igual um robozinho. Não, não é isso. Mas é a comunhão. E o Espírito de Deus, ele age assim, nesta comunhão. Comunhão não quer dizer que todos temos que ser iguais. As nossas diferenças unidas, colocadas à disposição de um só objetivo, que é o quê? Anunciar Jesus Cristo. Por isso que Paulo foi lá conversar com Barnabé.
Porque se Paulo não tivesse ido conversar, com Pedro, por isso que Paulo e Barnabé era auxiliar de Paulo, por isso que ele foi lá conversar com Pedro, porque Paulo, sendo inteligentíssimo, de todos os apóstolos, Paulo era o mais inteligente. Por quê? Paulo era um homem da cidade, Paulo era um homem culto, Paulo sabia ler. Os outros apóstolos eram pescadores, eram homens simples. Então, olha só a beleza de Deus. Deus pega um homem culto, inteligentíssimo, diz: vai lá em Jerusalém e peça autorização a Pedro. Olha, um doutor sair para pedir autorização a um pescador. Olha o dinamismo do Espírito de Deus. Olhe como o nosso serviço na igreja tem que ser com humildade, com simplicidade de coração, né? Então Paulo, a partir daí, ele começa o seu anúncio, mas ele foi buscar a comunhão da igreja. Era necessário isso. Sem essa comunhão, Paulo não teria se tornado o grande apóstolo. Por isso que o título está correto, é isso mesmo: Livro dos Atos dos Apóstolos. E, inclusive, um dos pontos que eu mais falo na minha monografia é justamente sobre esse protagonismo de outros apóstolos que não são tão falados, mas que houve um protagonismo muito grande, e eles nem bispos, aliás, nem apóstolos eles eram, sabe o quê? Diáconos. Os diáconos, aqueles 7 diáconos que foram escalados, digamos assim, que foram nomeados, melhor dizendo, escalados não, nomeados para servir a comunidade. O protagonismo deles foi muito grande. Muitas coisas só aconteceram graças ao protagonismo dos diáconos, ao protagonismo de leigos e leigas. E aqui vale muito bem a gente destacar isso. Deixa aí até uma deixa para o pessoal aqui da comunidade de São Francisco e de toda a comunidade paroquial, né? Nossa Senhora do Carmo, etc. A gente estamos vivendo, melhor dizendo, o mês vocacional, né? Ontem celebramos o Dia do Padre. Na próxima semana, a Semana da Família, e depois dos religiosos, e depois do leigo. Vamos valorizar cada vocação. O que seria dos padres e de nós religiosos sem os leigos? Será que a gente tinha condição de fazer tudo sozinho? Nem pensar, de jeito nenhum. Gente, das comunidades que São Paulo fundou ou assistiu na época dos apóstolos, sabe qual é a única comunidade que tem até hoje? Não sabe? Vou dizer. A comunidade dos romanos. Lembra da carta de São Paulo aos Romanos? Onde é que o Papa mora? Aonde? No Vaticano. O Vaticano fica onde? Em Roma. Em Roma. Sabe quem foi que fundou essa comunidade? São Paulo, né? Foi não. Foi um casal de leigos, Áquila e Priscila. E é a única comunidade que sobrevive até hoje, graças a Deus, fundada por leigos. Daí onde a gente precisa valorizar cada vocação. Aqui eu não estou falando de que a gente deve esquecer a hierarquia, não é isso não. Mas todos nós temos valor, todo batizado e toda batizada, todos nós, pastores e rebanho, né? Então aqui, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, olha só o que Lucas, que é o autor do livro, ele diz lá no capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim: fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do concernente
ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse a ele: ouviste de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O que é que o autor está aqui narrando? Ele está narrando justamente o início, como deu-se início à igreja. E aqui isto vai acontecer, esse relato vai se concretizar tal e qual no capítulo 2. O que é que ele está falando aqui? Da descida do Espírito Santo. Diga: olha, eu estou voltando para o Pai, e vocês permaneçam aqui em Jerusalém. Qual a importância de permanecer em Jerusalém? A importância de permanecer em Jerusalém é porque lá que foi dada início toda a trajetória, do anúncio do reino de Deus através de Jesus em Jerusalém. Daí a importância de nós voltarmos às nossas raízes. E ontem eu fiquei sabendo aqui na comunidade de São Francisco, na hora da celebração, de algo que o pessoal das comunicações, como é que fala? Da Pascom, obrigado. O pessoal da Pascom vai fazer aqui na comunidade, que eu achei interessantíssimo. Querem fazer uma memória da comunidade. Eu achei isso formidável. Fazer uma memória da comunidade, porque ela já tem 46 anos, né, dona Isabel? 46 anos. Então é importante rememorar. É muito importante ver que essa comunidade não começou do nada, que tem um alicerce. Né? Então é importante essa rememoração. Então Jesus quer que eles permaneçam lá, que eles se recordem como foi que tudo começou, de tudo que eles passaram. Foram 3 anos que Jesus passou ensinando aos apóstolos. Foram 3 anos de catequese. Aí quando a gente fala que tem um curso de noivos que dura 3 semanas, 4 semanas, o povo não quer. Tudo isso não quer não, né? E Jesus passou 3 anos ensinando aos apóstolos. Ele não poderia chegar assim simplesmente, botar a mão na cabeça dos apóstolos e agora vocês sabem. Mas Jesus não era mágico. Olha a beleza de Deus. Mas ele podia fazer isso? Podia, mas ele não queria. Sabe por quê? Porque nosso Deus, nosso Jesus, o nosso Deus, ele é uma pessoa. E a ação de Deus, ela acontece na nossa vida, em nossa história. Deus sabia o tipo de homem que eles estavam chamando. Vocês acham que Jesus não sabia que Paulo era casca grossa? Que não tinha um tiquinho assim de paciência, que era um homem rude? Vocês acham que Jesus não sabia quem era Paulo? Gente, Paulo matava os cristãos. Paulo saíra matando os cristãos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Eu te persigo, sim. Porque se você persegue aos meus, você está me perseguindo. Você está me perseguindo. Olha que coisa bonita, né? Então aqui, o autor faz este relato, faz esta memória aqui da ação de Jesus junto aos apóstolos, e ele vai dizer aqui no início: fiz o meu primeiro relato, ó Teófilo. Quem é Teófilo? O amigo de Deus. Nós somos chamados a ser Teófilos, os amigos de Deus, né? Então ele vai fazer aqui todo esse relato, vai falar da importância de nós olharmos para nossas raízes. Você já parou para pensar que muita coisa a gente não é curado ainda porque a gente não tem coragem de voltar lá na nossa infância? Né? Tem coisas que a gente precisa voltar e relembrar, não para ficar amargurado, ao contrário, mas para olhar e para se curar. Por exemplo, quando eu me desentendo com o Gabriel, aí fica aquela coisa, né, aquele ranço que não quer nem olhar. Só resolve quando o Gabriel e eu nos sentarmos assim, cara a cara, olhar dentro do olho e conversar, colocar os pingos nos is e se perdoar. Isto é cura. Isto é um processo de cura, né? Então era necessário que eles ficassem ali, porque a missão ia ser muito árdua. Então eles precisavam voltar ao primeiro amor.
precisavam voltar àquilo que de fato dava gosto de ser missionário. É bom ou não é ser de Deus? Sim ou não? É fácil ser de Deus? Não. É fácil andar em comunidade? Não é não. Mas é bom demais. Apesar de todas as dificuldades. É muito bom. É muito bom. Porque não tem nada que preencha o nosso coração. Nada. Nenhuma riqueza do mundo é capaz de preencher o nosso coração. É capaz de nos dar sentido de vida, né? E Jesus, com a caminhada na comunidade, a gente consegue isso. Quem é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos? Vamos lá. O livro dos Atos dos Apóstolos forma uma obra única com o terceiro evangelho. Alguém sabe qual é o terceiro evangelho? Lucas. Exatamente. Lucas. Vamos lá. Na ordem. O primeiro evangelho é? O segundo é? Marcos. O terceiro é? Lucas. O quarto é? João. Esse povo sabe demais, não dá nem gosto. Ele já sabe tudo. Então pronto. É isso mesmo. Lucas é o autor do terceiro evangelho e também o autor dos Atos dos Apóstolos. Aqui ele fez 2 tomos, ou seja, este livro ele foi feito em 2 partes. 2 partes. Depois, quando foi colocado na Bíblia, que foi dividido assim: o evangelho, por quê? Porque a primeira parte no evangelho de Lucas fala diretamente sobre Jesus Cristo. Jesus, ele é o evangelho por excelência. Ele é o evangelho. Qual o significado da palavra evangelho? Boa notícia. Ele é a boa nova. Na segunda parte do livro, ele fala da ação da igreja. Olha aí como Jesus e igreja, eles estão no mesmo patamar. Quem tem a missão, quem faz as vezes de Jesus na terra, é a igreja. É a igreja que faz as vezes de Jesus na terra. É a igreja. Por isso que o Papa é o vigário de Cristo. Se o Papa é o vigário de Cristo, quem tem um vigário é quem? Vê se vocês entendem mesmo de igreja. Quem tem um vigário é quem? Vou facilitar a pergunta. Nesta paróquia tem quantos padres? 2, né? Quem é o vigário? Padre Carlos. Quem é o pároco? Padre Lauro. Então, Deus entendeu aí, ó? A jogadinha que eu fiz? Se o Papa é o vigário, quem é o chefe? Jesus, minha gente. Jesus. Porque o pároco é aquele que responde diante da autoridade maior, que é o bispo. Sendo o Papa o vigário de Cristo, Jesus que é o dono da igreja. Quem manda, na verdade, é Jesus. Por exemplo, o Padre Carlos está resolvendo as questões administrativas e pastorais da paróquia até o Padre Lauro chegar. Então, o Padre Carlos está cumprindo a função dele de vigário do Padre Lauro. Quando o Padre Lauro chegar amanhã, pronto, o Padre Carlos vai continuar auxiliando, porque quem assume é o pároco. É a mesma coisa. Quando Jesus voltar, o Papa entrega a função dele a Jesus, porque o dono da igreja é Jesus. O Papa é um servo de Jesus Cristo, né? Então aqui Lucas, ele vai fazer este relato, esses 2 relatos. Como eu já falei, o primeiro relato é falando diretamente de Jesus, o segundo é falando da igreja. Por isso, minha gente, que quando Nosso Senhor voltar, não precisa mais de igreja. Porque a função, qual é a função da igreja? A função da igreja é anunciar Jesus. Olha que coruja linda. A função da igreja é anunciar Jesus. Quando ele voltar, acabou a missão. Acabou a missão da igreja. Porque nós seremos tudo nele, em Jesus. Essa é a missão da igreja. A igreja não está no mundo para anunciar ela mesma. E quem é a igreja? Somos nós. Nós estamos aqui para anunciar Jesus. Jesus Cristo, né?
Então, Lucas, ele faz essa ligação muito bonita. E aí depois a igreja faz essa divisão do Evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso que depois dos Evangelhos, qual é o livro que vem? Atos dos Apóstolos. É Atos dos Apóstolos que vai abrir a todos os outros livros, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. João, além de escrever o Evangelho, escreveu também 3 cartas, mais o livro do Apocalipse, que também é de João, né? Então, a igreja é toda essa comunhão. Por isso que Atos dos Apóstolos não pode ser somente Atos de Paulo, porque é a ação dos apóstolos. A ação dos apóstolos, é lógico, o livro é dividido em 2 partes. A primeira parte, até o capítulo 15, a gente pode chamar de Atos de Pedro. Por quê? Porque Pedro é o cabeça, certo? Do capítulo 16 em diante é Atos de Paulo. Por quê? Vai mostrar a atuação de Paulo fora do território de Jerusalém. Irmão, por que esse negócio de atuação em Jerusalém e depois fora de Jerusalém? O que quer dizer isso? Por que essa atuação o senhor já falou aqui de anúncio nacional e anúncio universal. O que quer dizer isso? Ok, gente, quando iniciou o anúncio do reino de Deus, Deus é tão educado, Deus é um Lorde, que Deus começou anunciando aos poucos. Ele começou assim, anunciando aos poucos, somente ao povo de Israel. E esse anúncio foi se espalhando, foi se espalhando, foi se espalhando. O próprio Jesus Cristo, quando veio atuar, ele começa o seu ministério profético, ele não começa o anúncio universal, não. Jesus, sendo homem, até ele achava que o anúncio dele era somente para as ovelhas da casa de Israel. Sabe quem é que ajuda Jesus a perceber isso? Aquela mulher que vai até ele, eu não consigo me lembrar, a Ciro Fenícia, que vai dizer para Jesus, que vai dar um estalo assim nele. De fato, percebo que nem só para a casa de Israel é o reino de Deus. E aí começa a se espalhar o anúncio, começa a se espalhar, porque ela vem pedir para que ele cure a sua filha, e ele diz: eu vim salvar o povo da casa de Israel. Qual é a resposta dela? Mas Senhor, os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa dos ricaços. Jesus, menino, que mulher sabida. É verdade, de fato, é isso mesmo. Mulher, pode ir, a tua filha está salva, a tua filha já está curada. E assim começa, Só que mesmo assim, olha só, mesmo Jesus tendo essa ação, essa atitude, os apóstolos ainda não conseguem perceber a dimensão do anúncio de Deus. Porque se eles tivessem conseguido, não precisaria, depois, quando eles começam a atuar, somente os apóstolos, que Jesus volta, eles não ficavam com medo de anunciar fora do território. Eles não ficavam. Eles foram percebendo que o Espírito de Deus não tinha barreira, não tinha nada que impedisse a ação do Espírito. Não. Jesus anunciou aqui, nesse território aqui, ó. Isso é para anunciar aqui. Não pode passar para cá, porque ele não anunciou aqui. Só que eles começam a perceber que o Espírito que foi anunciado aqui começa a agir ali, em todo canto, em toda a face da terra. É aí quando Pedro recebe um convite, junto com Tiago, para saírem de Jerusalém, irem em outro lugar, e lá Pedro passa 15 dias, junto com Tiago e João, não me recordo agora direito, me perdoe. Passa lá 15 dias, e ele vê que aquele povo que ouviu falar de Jesus, eles não estiveram com Jesus, eles também recebem o Espírito Santo. E Pedro fica boquiaberto
Diz como é, olha só, o que é que Pedro diz? Quem sou eu para negar o batismo a este povo, se eles receberam o Espírito assim como nós? E batiza aquele povo. Aí o anúncio começa a sair ali do território da ação de Jesus e dos apóstolos. Aí a igreja, como dizia um professor meu de teologia, de filosofia, perdão, de teologia, de liturgia, a igreja esparramada pelo mundo. A igreja começa a se esparramar pelo mundo, né? É como uma parreira, né? Um pé de uva, que ele se esparrama assim por todo canto, né? Se deixar, ele cresce e vai até não querer mais. E a igreja se esparramou graças a essa abertura. Mas aí houve confrontos. Quando Paulo foi lá conversar com Pedro, Paulo não foi lá só dizer sua bênção, seu papo, por favor, eu quero anunciar também. Paulo vai lá e briga com Pedro. Tem briga, discussão. Tá braba. Não é briga de puxar cabelo, não. É briga de dizer não e tal, não sei o que. Briga pastoral, discutir mesmo. E eles entram num acordo. E depois de passar todos aqueles dias conversando, se você está querendo limitar o Espírito de Deus, não porque que tá, e começa lá, tem todo o embate. Pronto, depois você vai evangelizar os gentios e eu fico aqui evangelizando os pagãos. E aí começa o anúncio. Aí o anúncio se esparrama pelo mundo todo, né? Então, minha gente, Lucas, o que é que Lucas, ele quer aqui mostrar com o livro dos Atos dos Apóstolos? Ele quer mostrar a tradição da igreja. Tradição da igreja. Por favor, não entendamos aqui tradição da igreja com fechamento, não. Não entendamos aqui tradição da igreja com T minúsculo, não. Porque a palavra tradição, ela é riquíssima. Se você está aí anotando no seu, tem aí uma folha, eu estou vendo algumas pessoas anotando, anote aí esse nome, tradição, agora anote com T maiúsculo. Depois dê uma procurada, o que é tradição? Sabe? A tradição, gente, não é somente a tradição, por exemplo, essa cadeira aqui, Dona Isabel, essa cadeira tem muito tempo que tem aqui na comunidade? Pronto, ok. Digamos que essas cadeiras aqui são desde o início da comunidade, tá certo? É isso mesmo, aceitei? Desde o início, ok. Vou fazer uma pergunta bem sincera para vocês, com licença. Essas cadeiras são confortáveis? Vocês acham? Para os dias de hoje não é mais. Não me cabe muito não aqui nessa cadeira. Não é muito confortável não. Mas, pois isso é exatamente o povo sabe. É isso mesmo que eu quero falar. Mas para a época, Ave Maria, há alguns anos atrás não era todo mundo que podia ter uma cadeira dessa não. Sabe? Era muito chique. Só que, o que é tradição? Não, porque essas cadeiras estão aqui desde o início da comunidade. Nós não vamos investir, nós não vamos comprar cadeiras melhores. Não, de jeito nenhum. Não, porque a igreja, quando ela iniciou, nós não vamos colocar ar-condicionado, porque vai quebrar a tradição. Tradição não é isso. Tradição não é isso. Porque isso não é coisa essencial. Quando se fala em tradição aqui, o que quer dizer? O que é tradição aqui? A raiz de determinada coisa, aquilo que dá vida. Nesta comunidade, se faltar essa cadeira, a comunidade vai se acabar? Não. Vai não. O que é que vai se acabar se faltar nessa comunidade ou em qualquer outra comunidade? A comunhão entre os irmãos. Aí sim. Porque tradição é isso. Tradição, minha gente, é como uma planta, é como a raiz da planta. Tá aqui, eu sou apaixonado por essas palmeiras. Apaixonado, só não levei ainda porque na Conceição, nem Dona Isabel, nem a Galega, nem que a Bia, nem ninguém deixou levar. São lindas, né? Agora, o que é a tradição? Posso ir até lá, Gabriel? O que é a tradição dessa planta aqui? São essas folhas? A raiz. Tire a raiz para ver. Amanhã, quando a gente vier aqui, ela vai estar toda murcha e morta. Ela é linda, essa planta aqui. Se alguém quiser me dar... lá na Lucirene tem dela agora.
Já vai comprar, né, dona Isabel? Se quiser, vai comprar, dona Isabel. Já deu toque. Então, arranque a raiz, ela morre. A tradição é isso. Isso é que é a tradição. Por isso que a igreja, ela continua na tradição apostólica. Ela continua nesta sucessão ininterrupta. E quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Quando os apóstolos eles foram morrendo, quando eles foram se acabando, quando a igreja foi crescendo, aqueles apóstolos lá, Tiago, André, João, Pedro, Barnabé, o próprio Paulo, com licença. Quando a igreja foi crescendo, eles foram nomeando outros apóstolos. Olha, nós vamos abrir agora uma igreja lá em Filipos. Então chama lá, vamos nomear outro apóstolo. E assim foram nomeando. E assim até hoje acontece. Até hoje acontece. Com o crescimento da igreja, novas dioceses vão precisando ser abertas. E o que é que por exemplo, digamos que aqui em Teresina, né? Dom Jacinto vê que a diocese está muito grande, que ele não tem mais condições pastoral de pastorear todo o território da diocese de Teresina, porque está grande demais. Aí Dom Jacinto, como bispo de Teresina, ele vai observar, vamos pegar a região sul da arquidiocese e vamos transformar em outra diocese. Aí o que é que Dom Jacinto faz? Dom Jacinto, como arcebispo metropolitano, ele envia esse projeto para o núncio apostólico. Quem é o núncio apostólico? O representante do Papa, porque tudo o Papa tem que aprovar. Tudo. Isso quer dizer comunhão. A Igreja Católica não é qualquer coisa não, é comunhão. É comunhão. Ok, vamos lá. Porque quem confirma os irmãos na fé é o Papa. Aí vai e cria uma outra diocese e nomeia um outro bispo para aquela nova diocese. Aí o bispo... Isso é outra diocese aqui do Piauí? Oi? Outra diocese aqui do Piauí. Campo Maior, Picos, Campo Maior, né? Parnaíba. Diocese, né? Pronto. Digamos que um bispo dessas outras dioceses, o bispo de Parnaíba, né? Ele vê também que a sua diocese está muito grande. Ele diz, não, eu não tenho condição de pastorear essa diocese não, está grande demais. Vamos ver aqui uma área, vamos pegar a região norte da diocese de Parnaíba e vamos criar uma nova diocese. O que é que ele faz? Eu não sei o nome dele, não, do bispo. Enfim, o bispo lá de Parnaíba, o que é que ele faz? Ele pega, como? Justamente. Dom Eu, né? Dom Eu pega, como ele não é o bispo maior do Piauí, quem é o bispo maior do Piauí? Dom Jacinto. Dom Jacinto. Por que ele é o bispo maior do Piauí? Porque ele é o bispo mais importante, o mais chique, o mais inteligente? Não. Porque... Oi? Isso. Porque ele é o bispo da igreja mais velha do Piauí. Por isso que é uma arquidiocese da igreja maior, da igreja mãe do Piauí. Dom Juarez, Dom Eu, pega e fala com o bispo metropolitano do Piauí. Diz Dom Jacinto, eu quero lá na minha diocese criar uma outra diocese que está muito grande. Aí junto com Dom Jacinto, porque ele é o bispo cabeça do Piauí, eles vão ao núncio e juntos começa-se todo um processo que não leva 2 meses não, é anos. Começa-se todo um projeto junto com o arcebispo, olha a comunhão, junto com o arcebispo para fundar uma nova diocese. Aí quem é que vai lá dar a posse para o novo bispo? É o bispo da arquidiocese. O bispo da arquidiocese. O arcebispo vai lá e dá a posse para o novo bispo. De onde é que a gente herda isso, gente? Tradição.
Atos dos Apóstolos. A nossa igreja não é igreja solta, não. A nossa igreja sabe o que faz. A nossa igreja é bimilenar. O Papa Bento XVI vai dizer que a igreja católica é a igreja mãe de todas as igrejas cristãs. Infelizmente, por causa da falta de comunhão, houve a primeira grande separação entre Ocidente e Oriente. Depois veio a segunda grande separação, que é o início do protestantismo. Mas toda a tradição da igreja, ela vem aqui, de Atos dos Apóstolos. A nossa igreja nasce da palavra. Por isso que não compete a nós católicos não sermos homens e mulheres que não entendem as Sagradas Escrituras, que não têm intimidade com as Sagradas Escrituras. Inclusive, eu estava conversando com o senhor Osmar, que é o nosso coordenador pastoral paroquial, que tem uns coordenadores CPCs, eu sempre confundo, dos CPCs, e tem um coordenador paroquial. Eu estava conversando com ele quinta, sexta-feira, eu acho, e eu já estamos em agosto, né? Daqui a pouquinho estamos em setembro, daqui a pouco tem tríduo bíblico, viu, minha gente? Então, daqui a pouco, 2021, ó, tchau. Mas eu estava pensando, dá para ainda esse ano a gente estudar ao menos os evangelhos. Este ano, lá para outubro, novembro, dá para a gente estudar o livro os 4 evangelhos. Dá para a gente estudar, né? Dá para a gente fazer esse estudo com a graça de Deus. Então, nós católicos precisamos ver de onde a gente vem, de onde a gente nasceu. A gente nasce da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Graças a Deus, né? Então aí, gente, o livro dos Atos dos Apóstolos, justamente, pô, eu tenho mais 10 minutos, parece, né, Elias? Isso? É isso mesmo, tem mais 10 minutos. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, por relatar o início da igreja cristã, desde o início das primeiras comunidades cristãs, o povo tem acesso a este livro. Esse livro, principalmente na liturgia eucarística do tempo pascal, eles eram lidos. Principalmente. Tempo pascal é aquele tempo que vem logo depois da quaresma, né? Que a gente passa lá 50 dias, né? Estudando. Não sei se vocês já perceberam. Qual é o tempo que a gente passa todo santo dia? Olha aí a tradição que eu tenho. Todo santo dia, nas missas, em toda missa. Missa de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Feriado, seja o que for. Lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Justamente nesse tempo da quaresma até Pentecostes. Por quê? Porque nós estamos ali vivendo o tempo da igreja. Qual é o tempo da igreja? Onde é que a igreja nasce? A igreja nasce, além de nascer da cruz de Jesus, a igreja nasce de Pentecostes. Por que a gente diz que a igreja nasce de Pentecostes? Porque é em Pentecostes, é sob a ação do Espírito Santo, que os discípulos e os apóstolos, que estavam tudo lá na sacristia, com medo, trancado, com medo dos judeus, porque eles achavam, bom, se eles mataram Jesus, o que é que não vão fazer com a gente? Aí eles ficam lá com medo. Jesus, como já conhecia muito bem quem ele escolheu, meu filho, tu fica em Jerusalém, porque vai vir o Espírito Santo sobre vocês, e vocês não vão mais ter medo. É em Pentecostes que a igreja nasce. O que quer dizer nascimento da igreja? Sabe o que é que de fato mostra o nascimento da igreja? Igreja em saída. Sair de dentro das 4 paredes e anunciar a palavra de Deus. Aquilo que a gente estava fazendo antes da pandemia, mas que a gente teve que dar uma parada por causa da pandemia. Aquilo que o grupo dos evangelhos daqui dessa comunidade costumava fazer. Que o pessoal do apostolado da oração costumava fazer. E de tantos outros movimentos. Legião de Maria, Renovação Carismática e tantas outras pastorais
Porque, minha gente, pastoral não se faz dentro da igreja somente, não. Não se faz somente. De que adianta ter um grupo de oração, ter pastoral essa, pastoral aquela, se a gente não sai para evangelizar? Eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Porque Jesus queria que, de fato, o seu anúncio saísse. Fosse. Então, para os cristãos entenderem o que era ser igreja, bora estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. E essa tradição vem desde o começo, desde a igreja primitiva, desde os primeiros séculos e até hoje. Pode prestar bem atenção. Depois da quaresma, sábado de aleluia, domingo da ressurreição, quando você for para a missa na segunda-feira, já começa o Atos dos Apóstolos. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Terça-feira, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Durante 50 dias. Para a gente aprender o que é ser igreja. Para a gente ver o que é ser igreja. Ser igreja não basta simplesmente vir para o culto, não, gente. Culto aqui que eu falo não é culto protestante, não. Até porque tudo que eles fazem, eles herdaram da gente. Ser igreja não é somente cumprir o rito, não, minha gente. Ser igreja não é somente vir à missa. Eu sou católico, eu venho para a missa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, me confesso todo mês e rezo o rosário. Você evangeliza? Dá testemunho de vida? Busca tudo isso? Tem muita gente, infelizmente, em meio a nós, que vem para a igreja, que vem para a missa, sabe como? Superstição. Ainda tem. Deus me livre, eu tenho que ir para a missa todo domingo. Sabe para quê? O meu corpo ficar fechado. Eu digo, não, isso não é coisa de católico não, meu filho. Isso é coisa de outras religiões, mas não é coisa de católico não. Dizer que vem para a igreja para com o corpo fechado, que conversa é essa? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vem para a missa todo domingo, mas não sai de casa. Isso me deixa sem ler o horóscopo. Fala, não tem nada a ver com catolicismo isso, minha gente. Tem nada a ver. Inclusive eu participo de um grupo de religiosos do Brasil, e a gente está se encontrando virtualmente, é lógico, e hoje à tarde eu falava sobre isso, sobre o esoterismo, né? A gente sabe que tem a questão das constelações, dos estudos e tal, e tem a constelação de Escorpião, de Aquário, Áries, não sei o que. Só que depois o esoterismo, por favor, não estou falando mal dos esotéricos, olha o diálogo religioso, mas não cabe para nós, cada um no seu quadrado. Não dá para católico não. Católico não. Veja muito no Instagram, católico, aquariano. Nossa Senhora, não tem como. Tem que torcer só para um time. Eu não posso torcer lá na Bahia, né? Eu nem concordo com lá na Bahia, eu sou não sei o quê. Em São Paulo eu torço para não sei o quê. Não, é só um time. Irmão, o povo pergunta, irmão, qual é o seu time? Bahia. Não, Bahia de São Paulo. Não, eu sou Bahia, pronto, acabou. Né? Acabou. Não pode ter essa coisa dessa mistura. Não pode. Isso não pode acontecer. Né? De forma, em hipótese nenhuma. Isso não pode acontecer. E a igreja, gente, olha, eu vou te dizer, a igreja no início, no princípio, Jesus Cristo, olha, para participar da igreja, era muita coisa, viu? Primeiro, que só tinha batizado no sábado de aleluia, uma vez por ano. Porque o sábado de aleluia, aquele rito todo, é o rito de inserção na igreja. Você vai participar da igreja. Hoje o povo batiza, nem pisa mais nunca o pé na igreja. Nem pisa mais o pé na igreja. Eu quero batizar meu filho. Aí escolhe uma mãe protestante e o padrinho, uma madrinha protestante, e o padrinho é do espiritismo. Qual o sentido disso? Não tem sentido. Irmão, o senhor está desrespeitando as religiões. Não estou desrespeitando as religiões. Não estou. Por isso que eu faço a analogia. Gabriel, qual o time de futebol que você torce? Flamengo. Se eu lhe der uma camisa do Bahia, você vai vestir? Não. Isso não quer dizer que ele está desrespeitando o meu time. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa.
É porque a gente, como infelizmente a gente ainda não tem tanto contato, intimidade, por enquanto, que a gente vai ter com a palavra de Deus, às vezes a gente fica até meio sem resposta, sem o que dizer. E aqui também não é radicalismo não, gente. Só eu que você salva porque eu sou católico, o resto está tudo no inferno. Não é isso. Não é por aí. São Justino, o primeiro filósofo cristão, vai falar das sementes do verbo. Nosso Senhor fundou só uma igreja, foi, só uma igreja. Mas se eles acham que ele não sabia que pela dureza do coração do ser humano, pela falta de diálogo, de comunhão, não ia haver esses rachas, e tem até hoje. Ele sabia. O Espírito, não é à toa que ele disse, o meu Espírito age onde eu quero, aonde eu quero. Mas, diz o Senhor, no final dos tempos, haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós, católicos, vamos amar mesmo a nossa igreja. Amar. Mergulhar na Sagrada Escritura e saber de onde é que a gente vem. Está aí o livro dos Atos dos Apóstolos para nos ensinar quem somos nós. Para nos ensinar que Jesus Cristo, ele quis mesmo, foi desejo do coração dele, fundar uma igreja. Igreja que quer dizer Assembleia do Povo de Deus reunido. E a Igreja Católica, ela não está no mundo para servir somente a católicos. Não. A igreja, ela se entende, ela se compreende como a servidora de toda a grande sociedade. Vá nas pastorais sociais, por exemplo. As pastorais sociais, elas não ajudam somente quem é católico, não. De jeito nenhum. Você é católico? Não. Então, vou dar essa base para você não. Quem é católico aí? Não tem isso. Nosso Senhor amou e acolheu todo mundo. Acolheu a todos. Essa é a nossa missão. Nós temos que ser homens e mulheres acolhedores. Muito cuidado para que a gente, ao invés de juntar, faça espalhar. Com isso, eu não estou dizendo aqui, irmão, mas tem que ter cuidado para não misturar. Com certeza. Quem foi que disse que aceita? Olha a comparação, a analogia que eu fiz aqui com o Gabriel. Quem disse que aceitar o diferente quer dizer colocar aceitar as coisas dele dentro do rito, por exemplo? Para terminar, vou terminando, viu, Léo? Para terminar, há uma grande confusão dentro da igreja, principalmente dentro dos grupos de liturgia. Por exemplo, a liturgia afro. Eu até brinquei dia desse com a tia Bia, acho que foi. Teve um dia que eu fui na... Que dia foi, tia Bia? Eu fui na casa da senhora. Um dia que eu fui na casa... Sábado? Acho que foi sábado. Aí eu disse que nada, eu vou fundar a pastoral afro. Aí, vai fundar a pastoral afro. Sabe por quê? Porque a gente já tem em nossa cabeça aqueles preconceitos. Mas também porque muitas vezes a gente não sabe, nós igreja não sabemos fazer a coisa. É da pastoral afro. Eu vou trazer as músicas do candomblé, vou entrar todo pintado, rodando dentro da igreja com uma Bíblia. Não é isso. Não é isso não. Coloque lá no YouTube. Missa afro, a coisa mais linda do mundo. Top. O povo tudo dançando, e é dançando de qualquer jeito não. É um ritmo só. Todo mundo dançando, louvando a Deus, naquela maior alegria, mesmo louvando mesmo o Senhor. Parece que a igreja é toda na renovação carismática. Porque o povo pode gostar de levantar o braço, o povo da renovação, né? A gente gosta de louvar, de levantar os braços. É assim o rito afro. Aí a gente mistura, aí quer pegar ritos de outras religiões e colocar dentro. Não. A missa afro vamos colocar, ao invés de colocar o pão para consagrar e o vinho, vamos consagrar agora uma dose de pinga e um bolo de fazer aquela gente. Não. Não é Eucaristia, porque para ser Eucaristia precisa ter a forma e a fórmula. E qual foi a fórmula que nosso Senhor deixou? Está aí, tradição. Qual foi a fórmula que nosso Senhor deixou? Vinho e pão sem fermento. O padre não pode simplesmente
Ah, Eucaristia, para tiver aqui um prato de arroz, vou consagrar. Não, não é Eucaristia. Para ser Eucaristia, tem que ser pão sem fermento e vinho canônico. Que o vinho canônico é mais forte do que os outros vinhos, porque o vinho canônico é uva pura. E a uva pura, a uva sozinha, ela tem bastante concentração de álcool, né? Então a gente precisa se ater e entender essas coisas, e assim a gente vai dando caminhada ao nosso estudo, com a graça de Deus, que eu pensei que eu ia terminar na hora, ultrapassei aqui. Ah não, terminei bem na hora, eu tô bom só. Então, gente, vamos no nosso próximo encontro, a gente vê aqui um pouquinho da intenção, né? Da intenção do autor. No nosso próximo encontro, a gente vai ver o objetivo e o conteúdo do livro dos Atos dos Apóstolos, e também a gente vai fazer umas comparativas de alguns temas que são bem comuns entre o Evangelho de Lucas, o Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos. Aí, Eliel, eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar para você algumas leituras, essas leituras aqui, por exemplo, que fala sobre o tema do batismo no Espírito e do fogo, da descida do Espírito, que fala sobre o centurião romano, que fala da ressurreição da menina, da visão gloriosa, transfiguração, da tempestade que foi acalmada, da subida a Jerusalém. Aí eu queria te pedir, Eliel, o seguinte, depois a gente vai se no WhatsApp, pedir, por exemplo, quando eu falar assim, batismo no Espírito Santo, aí alguém do grupo de oração já lê logo a passagem de Lucas e outro lê a passagem de Atos dos Apóstolos, para a gente dinamizar, para a gente ver como esses temas são comuns tanto ao Evangelho de Lucas quanto ao livro dos Atos dos Apóstolos, e a gente perceber como de fato o autor desses dois livros é o mesmo, São Lucas. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos rezar sem Ave Maria por irmão de Oreis. Muito obrigado, irmão.